Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Bacana que você está por aqui porque o papo de hoje vai ser interessante. A gente vai falar sobre um suplemento chamado L-carnitina. Será que o uso desse suplemento poderia auxiliar no processo de emagrecimento? Será que poderia auxiliar nos níveis de energia? Será que pode ser utilizado como uma ferramenta para potencializar os resultados no esporte, melhorar a performance esportiva? Será que tem alguma toxicidade, algum problema renal? Pode dar algum problema na tireoide, o hipotireoidismo? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Fica por aqui. Me chamo Márcio Núteus, sou médico, trabalho com a nutrologia e trago um foco de trabalho para o emagrecimento. Eu ajudo pessoas a viverem com mais saúde e qualidade de vida. O motivo pelo qual eu trouxe esse tema, esse debate aqui, é porque recentemente me perguntaram sobre esse suplemento no meu Instagram e eu respondi que eu gosto desse suplemento, é um suplemento que eu gosto de prescrever, apesar de que tem uns detalhes que você precisa entender. Não é simplesmente usar, tem uma forma mais correta de utilizar esse suplemento. E aí as pessoas mandaram muitas perguntas e são essas respostas que eu venho dar agora nesse vídeo. Primeiro você precisa saber o seguinte, o que é a L-carnitina? A L-carnitina, ela participa intensamente, ativamente, sua principal função é a produção de energia, então ela participa do nosso metabolismo energético. Como que ela faz isso? Ela é uma espécie de transportador de gordura. Ou seja, para você emagrecer, existem 3 etapas. Presta atenção aqui, você precisa fazer lipólise, que é a quebra da gordura. Essa gordura que agora está disponibilizada no seu sangue, ela precisa de um transportador. A L-carnitina é esse transportador, ela vai levar essa gordura até a mitocôndria. A mitocôndria é a organela da nossa célula que produz ATP, nossa forma de energia, espécie de usina de força. Então ela precisa da matéria-prima, que é a gordura, mas para essa gordura chegar até lá, a gente precisa de um transportador que é a L-carnitina. A L-carnitina que permite com que essa gordura entre na mitocôndria. Eu vou fazer uma analogia para você entender, vai ficar bem bacana para você entender. Imagina que você tem uma fogueira e você precisa manter a chama dessa fogueira acesa. O que é que você faz? Você precisa de lenha e você precisa de um transporte, você precisa de algo para pegar essa lenha e levar até a fogueira para manter a chama da fogueira acesa. Você vai precisar quebrar a sua gordura e você vai precisar de um transportador. Então a lenha seria a sua gordura e você vai precisar de um transportador. Imagine um caminhãozinho que vai levar essa lenha até a fogueira. Agora você entendeu para que serve a L-carnitina. Ela vai pegar essa gordura que foi quebrada, disponibilizada na sua corrente sanguínea e vai levar até a mitocôndria, que é a espécie da fogueira. Vão manter a chama dessa fogueira acesa, ou seja, a nossa usina de força aquecida, trabalhando para permitir uma maior queima de gordura. E aí vem a ideia, será que ela pode, então, se eu suplementar, auxiliar no processo de queima de gordura? Vamos entender, porque a resposta às vezes pode ser um tanto contraditória. Esse aminoácido chamado L-carnitina, ele tem cerca de 20% da sua produção advindas endogenamente, ou seja, o nosso corpo tem capacidade de produzir L-carnitina. Esses 25% que nós conseguimos produzir, normalmente é produzido no fígado, um pouquinho no cérebro e outra parte nos rins. Então aqui você já começa a desenhar, olha só, se o nosso corpo consegue 25% dessa L-carnitina, ela é produzida no nosso corpo endogenamente, pessoas que têm algum problema nos rins, pessoas que têm algum problema no fígado, e talvez algumas pessoas que têm problema no cérebro, poderia ter alguma deficiência, algum grau de diminuição, pelo menos na produção dessa L-carnitina endógena, podendo repercutir numa menor quantidade de L-carnitina circulante no nosso corpo, podendo representar uma queda talvez dos níveis de energia, enfim. Só que a maior parte, cerca de 75%, são advindas da dieta, a partir dos alimentos de origem animal principalmente, ou seja, carnes, frango, peixes. Ou seja, aqui já vem um outro detalhe importante, um gancho para a gente comentar. Os veganos têm maior chance de serem deficientes de L-carnitina, uma substância importantíssima, como já falamos, que participa no metabolismo energético, tá? Então quem mais pode se beneficiar, já pegando de cara assim, da suplementação? São as pessoas que têm uma carência, que normalmente podem ser então talvez os veganos, as pessoas que estão muito desnutridas, que não têm acesso a alimento, né? E as pessoas que têm um problema hepático, um problema renal e um problema cerebral. A literatura científica é muito vasta, muito ampla, e quando você começa a pesquisar sobre a L-carnitina do ponto de vista científico, você vai ver muita evidência. Só que tem algumas coisas que são contraditórias e eu quero explicar alguns detalhes para a gente entender. O que
sabemos? Aonde que ela vem sendo estudada? Quais aplicações clínicas? Em quais doenças talvez poderia ter o benefício do uso da L-carnitina? Então, eu já falei aqui problemas hepáticos, problemas renais e problemas cerebrais. Então, doença de Alzheimer talvez possa se beneficiar. Paciente que tem uma cirrose hepática, às vezes a encefalopatia hepática, ele pode se beneficiar do uso da L-carnitina, podendo trazer uma melhoria nos níveis de energia, na qualidade de vida. Pacientes que têm insuficiência renal avançada, que fazem hemodiálise, eles podem se beneficiar do uso da L-carnitina. Pacientes que têm cardiopatias, problemas no coração, tem aquela diminuição da força de contração do coração, o uso da L-carnitina pode contribuir, tem um papel importante aí no metabolismo energético, então pode ajudar na força de contração do coração. Tem estudos mostrando um benefício em algumas doenças endócrinas, por exemplo, no diabetes. Olha só, aqui eu pego um gancho. A maioria dos diabéticos tipo 2 são pessoas que estão acima do peso. Então, será que ela poderia auxiliar no processo de emagrecimento? Pode ser. Me acompanha aqui e vamos falar sobre isso. Pacientes com depressão talvez possa ter algum benefício, tem estudos mostrando. Pacientes com síndrome de ovários policísticos talvez possa se beneficiar do uso da L-carnitina. Mas vamos então responder algumas dúvidas que foi enviada para mim na minha rede social no Instagram. Veja, primeiro, é um suplemento que pode ser utilizado para o emagrecimento? Tem muita evidência mostrando que sim. Depois eu quero mostrar alguns artigos científicos mostrando que sim. Porém, a maioria das pessoas não vai ter uma carência, uma deficiência de L-carnitina. Então, para a maioria das pessoas não parece ter muito sentido simplesmente usar L-carnitina esperando que vá ter um emagrecimento. Claro que não. Agora, em virtude das evidências que eu vou mostrar aqui, eu não descartaria o seu uso. Pelo contrário, eu adoro usar a L-carnitina como coadjuvante nesse papel. Jamais eu vou dizer para o meu paciente assim, ó, usa a L-carnitina e está feito, você vai emagrecer. Jamais. Existe uma estratégia que, quando ela é muito bem elaborada e colocada em prática de forma correta, dentro de um passo a passo correto, a L-carnitina pode ser um coadjuvante bem interessante. Então já aproveito para te perguntar, se você tem interesse em saber qual que é essa estratégia bem eficiente que eu aplico com meus pacientes no consultório, que tipo de resultado que a gente está tendo, deixa aqui embaixo nos comentários, quero saber essa estratégia. E aí eu vou fazer um outro vídeo, tá, específico sobre como utilizar a L-carnitina de forma mais correta para favorecer o emagrecimento. Mas ainda nesse vídeo, eu vou voltar aqui com algumas evidências científicas um tanto contraditórias para você entender um pouquinho sobre o uso dela no emagrecimento. E aí, melhora níveis de energia? Sim, eu vou mostrar depois, temos muitas evidências aqui mostrando que ela pode surtir um bom efeito na melhoria e nessa percepção de melhor qualidade de vida ao melhorar os níveis de energia. E com relação à performance esportiva, aqui a coisa também é bastante contraditória. Tem estudos mostrando que sim, porém, existe um consenso aí da Sociedade Internacional de Nutrição e eles chegaram no consenso que ela não é, apesar dessas evidências serem contraditórias, ter evidência mostrando que ela poderia auxiliar, né? Tem estudos mostrando que pacientes de endurance, por exemplo, tiveram uma diminuição da percepção da exaustão, da fadiga, eles conseguiram prolongar mais durante a atividade física, mas essa sociedade emitiu um consenso entendendo que a L-carnitina não deveria ser algo recomendado, porque não é nível de evidência A, seria um nível de evidência mais baixo para melhoria da performance esportiva. Ela causa hipotireoidismo? Eu vou te confessar que isso foi uma pergunta até curiosa, mas eu fui estudar. E veja, a resposta para essa pergunta depende, tá? O que acontece? Tem alguns estudos que mostraram um mecanismo pelo qual a L-carnitina poderia conferir um efeito antagônico ao hormônio T3. O T3 é o hormônio ativo da tireoide. Se ela tem um efeito antagônico, ela poderia diminuir a ação desse hormônio, podendo talvez gerar sintomas de hipotireoidismo. Um desses estudos, inclusive, mostrou o seguinte: pacientes com hipertireoidismo, eles tinham uma maior excreção renal da L-carnitina. Ou seja, parece que se eu tenho muito T3 circulante, porque seria o hipertireoidismo, tem um antagonismo e eu acabo diminuindo a L-carnitina do meu corpo. Então, será que usar L-carnitina poderia ajudar no hipertireoidismo? Sim, tem estudos mostrando isso aí. Então, o que acontece é que o que parece acontecer é que a L-carnitina impede a entrada do T3 no núcleo celular, impedindo
a sua ação. No entanto, a gente não pode bater o martelo e definir que então não pode usar esse suplemento porque ele vai gerar um hipotireoidismo. Não dá por quê? Porque inclusive tem evidências mostrando que ela pode, ao contrário do que se pensa, ela pode ter um efeito sinérgico ao hormônio tireoidiano. Ou seja, ao invés de ela induzir um hipotireoidismo, ela pode ser utilizada como um bom coadjuvante no tratamento do hipotireoidismo, melhorando os sintomas do hipo, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Então tem estudos mostrando que pacientes que tinham hipotireoidismo foram tratados com hormônio tireoidiano. A princípio, nos exames estavam tudo bem, mas eles não tinham uma boa percepção de ter melhorado seus sintomas. Eles continuam com queixas, por exemplo, fadiga, e aí foi feita uma suplementação com L-carnitina e esses pacientes passaram a se sentir melhor. Ora, se a L-carnitina promove hipotireoidismo, esses pacientes deveriam ter uma piora do quadro, concorda? Porque deveria diminuir a ação do hormônio tireoidiano, e nesses estudos isso não se mostrou. Então assim, a L-carnitina, ela parece em alguns estudos ter um efeito antagônico ao hormônio da tireoide, porém em outros ela se mostrou um efeito sinérgico. Então a resposta aqui é o seguinte: não faça autossuplementação. Se você está pensando em usar algum suplemento, consulte um médico. Esse médico vai avaliar seus exames e aí vai decidir em conjunto se deve ou não ser feito uso, qual a melhor via de administração, porque isso é outra coisa que a gente vai falar aqui sobre dosagens, né? Os estudos mostram que doses adequadas são doses mais elevadas, no mínimo 1,8 grama por dia. Tem estudos mostrando 4, 5, 6 gramas de L-carnitina por dia. E o uso pela via oral acaba gerando desconfortos, sintomas gastrointestinais. Então você tem que discutir com o seu médico se você precisa mesmo da L-carnitina, se tem alguma contraindicação e qual seria a melhor via de administração. Então ela causa alguma toxicidade? É outra dúvida, em especial uma toxicidade renal. Veja, não tem uma grande toxicidade demonstrada nos estudos científicos com relação ao uso da L-carnitina. Ela se mostrou um suplemento seguro. Apesar de para ela parecer funcionar melhor, precisar de uma dose mais alta pela via oral, os sintomas gastrointestinais parecem ser a maior dificuldade, o maior problema que os pacientes sentem, e aí eles já descontinuam, né? Eles não vão insistir no uso, né? Nenhum problema especificamente no rim, pelo contrário, como eu já falei antes, como a L-carnitina tem parte da sua produção sendo realizada nos rins, tem pacientes que têm uma insuficiência renal mais avançada que se beneficia do uso desse suplemento. Vamos para algumas evidências científicas. Eu vou começar mostrando esse artigo científico aqui, que é um consenso recente de 2018 da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. E nesse consenso eles colocam a L-carnitina como um suplemento de nível baixo em termos de evidência científica para a melhoria da performance esportiva. No entanto, é importante lembrar que tem alguns estudos mostrando que não é bem assim, né? Inclusive eles citam aqui que para perda de gordura ele também não é um bom suplemento. Claro, é aquela história que a gente falou, que não adianta esperar do suplemento um grande resultado se você não faz sua parte. Existe uma maneira mais correta de usar a L-carnitina para auxiliar nesse processo. Então a gente vai seguir aqui com as evidências e vamos lá. Essa aqui é um estudo que foi publicado, uma meta-análise, um estudo, uma revisão sistemática da literatura com meta-análise de ensaios clínicos randomizados, ou seja, é um estudo bem delineado, certo? Ele está no topo da pirâmide das evidências científicas. Foi publicado numa revista de obesidade. E eles têm aqui, nós concluímos que o uso da L-carnitina resultou em perda de peso. Continuando aqui, mais evidências sobre a L-carnitina, só para vocês entenderem o que embasou esse vídeo. Então, aqui é um artigo científico mostrando que o uso da L-carnitina ajudou na melhoria da performance de atletas de endurance, né? Diminuiu a fadiga, fizeram que eles conseguissem durar mais tempo. Porém, parece que é bem contraditório realmente, a gente não vai recomendar o uso para um atleta, entende? É mais para quem tem alguma condição, algum problema de saúde e que tem alguma carência ou, mais uma vez, para emagrecimento de forma correta. Bom, continuando aqui, tem um outro estudo mostrando que ela ajudou, o uso da L-carnitina foi interessante para reduzir o peso e melhorar a resistência insulínica em mulheres com síndrome de ovários policísticos. Olha só, um estudo, um ensaio clínico randomizado, né? Interessante, então estudo bom. Aqui a gente tem o uso da L-carnitina na questão da tireoide. Olha só, aqui nesse estudo
eles falam do uso da L-carnitina como um antagonista, certo? Nesse estudo aqui, mostrou que ela seria um antagonista, o uso da L-carnitina atrapalharia a função da tireoide. No entanto, logo abaixo tem um outro artigo aqui mostrando que ela pode ser utilizada como um agonista, ou seja, pacientes que tinham hipotireoidismo, fizeram tratamento com hormônio tireoidiano e ainda continuavam com sintomas. Eles melhoraram esses sintomas de fadiga usando a L-carnitina. Aqui mais evidência, só para você entender que tem muita evidência favorável, mostrando aqui uma revisão sistemática com meta-análise de estudos de ensaios clínicos randomizados. É o topo da pirâmide das evidências científicas, mostrando que o uso da L-carnitina foi interessante a melhorar o perfil lipídico de pacientes com diabetes tipo 2. Lembra que eu falei que pacientes com diabetes tipo 2 podem ter benefícios do uso da L-carnitina? Pois bem, continuando aqui, o uso da L-carnitina melhorando a qualidade de vida de pacientes com cirrose hepática, deixa de produzir parte dessa L-carnitina. Tem fadiga? Então vamos usar a L-carnitina para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então vamos para a nossa conclusão. Como podemos observar, a L-carnitina já foi amplamente estudada. Ela pode sim ser utilizada como um suplemento interessante para uma vasta condições clínicas. Então existem doenças que podem se beneficiar do uso desse suplemento. Quem mais parece se beneficiar do uso desse suplemento são as pessoas que têm alguma carência, as pessoas que têm algum problema na produção ou na aquisição disso através da dieta, conforme dito aqui anteriormente. A aplicação desse suplemento no emagrecimento pode ser contraditório, por quê? Porque as pessoas esperam milagres apenas com o uso de um suplemento, não é isso que vai te dar o resultado, ela é um coadjuvante. E aí reforço, existe uma estratégia muito legal. Se você aplicar de forma inteligente, a L-carnitina pode ser um bom coadjuvante para auxiliar no processo de emagrecimento. Se você quer entender mais sobre essa estratégia, deixa aqui embaixo nos comentários, né? Quero saber sobre essa estratégia, que eu vou te contar sobre isso aí no próximo vídeo, tá? Com relação à performance esportiva, contraditório, de maneira geral não é a melhor recomendação para o uso da L-carnitina. Em termos de problemas, não parece trazer grandes problemas, nem mesmo para tireoide. A informação final é: não faça autossuplementação, procure auxílio médico, faça seus exames e aí vai ser traçada a melhor estratégia para você. Valeu? Até o próximo vídeo.